poder estar aqui dividindo com vocês um forte abraço. Hoje a Tiliane vai contar uma história bem bacana. É uma história de um personagem que tinha muitos irmãos, mas assim, ó, muitos irmãos. E vai ser muito divertido, fica comigo, hein? Mas, como a gente sempre faz, primeira coisa que nós temos que pedir, né, é para que Deus nos abençoe, porque a gente está aqui se divertindo, mas também aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E a gente vai ler o que está escrito lá na Bíblia sobre a vida desse personagem. Sabe qual é o nome dele? José do Egito, ok? Então, vamos lá, com reverência ao Senhor, vamos fechar nossos olhinhos e vamos pedir: Senhor Deus, esteja conosco neste momento, abençoa o nosso coração, a nossa mente, para que a gente se divirta e aprenda um pouco mais da Tua Palavra. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. A história de José é uma história de um menino que ele sonhava muito. Ele sonhava de dia, ele sonhava de noite. E ele tinha sonhos e ele contava para os irmãos dele, que eu já falei que eram muitos, os seus sonhos. Hoje eu já vou falar a atividade que nós vamos fazer agora para vocês já ficarem ligadinhos. Olha só, nós vamos, eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta, um tablet, o celular, aonde vocês puderem escrever, para me ajudar a contar quantos irmãos o José tinha. Estou falando, hein? Eram muitos. E hoje a gente vai aprender quantos irmãos eram, e também como era o nome do pai do José. É uma pessoa muito famosa na Bíblia. Sabe quem é? O Jacó, o pai do José. Então, eu vou apresentar para vocês primeiramente. Olha aqui, é o Jacó. E soltou o turbante aqui do Jacó. Sabe que o Jacó, ele era hebreu. E os filhos dele também hebreus. Olha ele aqui com o turbante dele. Esse era o pai Jacó. Bacana, né? E eu vou apresentar para vocês também agora, olha quem tá aqui. O José. O José tinha só 17 anos quando a gente começou a contar essa história bíblica para vocês. Olha aqui, José. Agora eu vou apresentar para vocês os irmãos de José. E vocês vão prestando atenção aí, ó. Faz assim com a mão e conforme eu for falando o nome de cada um, vocês, ó, vão contando e escreve aí no papel, tá bom? Então, olha só. Eu falei que eram muitos irmãos, né? Dan. Olha aqui o Dan. Nome de Jacó. Azer. Quantos já foram? 2, né? Levi. Naftali. Gade. Simeão. Caiu o Jacó. Não, Jacó. Você é pra ficar aqui ainda. O Rubem. Issacar. Quantos já foram? Estão contando aí? Benjamim. Judá. E finalmente o Zebulon. Se você não conseguiu contar, não tem problema. Sabe por quê? Daqui a pouquinho a gente vai contar de novo. Então vamos lá na nossa história. Como eu falei para vocês, o José, ele tinha muitos sonhos. Um dia ele teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que todos os irmãos dele se ajoelhavam na frente dele. Contou para os irmãos não gostaram muito, falaram: esse José tá se achando, ele tá querendo o quê? Ser líder nosso? Ele acha que todo mundo vai ficar fazendo o que ele manda, o que ele fala que tem que ser feito? Não. Começaram a ficar assim, tentando armar um planinho contra ele. Falaram: esse José, ele tá muito topetudo. Aí
Já não bastasse isso, o pai do José fez uma túnica para eles, o Jacó. Aí, você sabe o que é uma túnica? Ah, eu vou mostrar. Olha só, uma túnica é tipo assim, uma blusa bem comprida, uma coisa assim. E o Jacó, ele fez uma túnica bem colorida para o José. E os outros irmãos ficaram com inveja. Ah, por que só o José que ganhou essa túnica? O quê? Passou-se um tempo, José foi, dormiu, sonhou. E ele reuniu, falou para todos os irmãos: ei, irmãos, venham aqui, eu tive um sonho e quero contar para vocês. E todos os irmãos ficaram lá. Olha só. E ele começou a contar o sonho dele. Falou: pai Jacó, irmãos, sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que a lua, o sol e mais 11 estrelas que representam os meus irmãos estavam se ajoelhando perante mim. Os irmãos ficaram: o quê? De novo tá se achando? E não gostaram. O pai Jacó também não gostou. Falou: filho, mas que sonho é este que você tem? Você está sonhando que você é o nosso líder? Como assim? Passou um tempo, os irmãos de José foram trabalhar no campo. Eles trabalhavam nas pastagens, na lavoura, tinham animais. O pai Jacó falou: José, vai ao encontro dos seus irmãos, por favor, e veja se está tudo bem com eles. Ok. Lá foi José. Chegando próximo do campo aonde os irmãos estavam, todos lá trabalhando, reunidos, o que ele fez? Oi, irmãos, como estão? Os irmãos falaram: lá vem aquele sonhador, achando que aquele é o nosso líder. Vamos armar um plano contra ele. E posso falar uma coisa para vocês? Eles eram maus, eles tinham muita maldade no coração deles. Mas, olha só, José era muito gente boa, mas muito gente boa, muito sangue bom. Ele guardava aqueles sonhos no coração dele, sabendo que era a vontade de Deus na vida dele. Os irmãos falaram: sabe o que vamos fazer? Vamos jogar esse José num buraco. O quê? Num buraco? E tramaram contra a vida dele. Quando José se aproximou, o que os irmãos fizeram? Pegaram o José e jogaram o José num buraco. E José falou: irmãos, não façam isso comigo, eu sou da sua família, vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. E lá ficou José. Vinha passando por ali uns mercadores. Mercadores são aquelas pessoas que compram e vendem por aí. O que aconteceu? Eles falaram: ok, não vamos matá-lo, mas vamos entregar o José para esses mercadores. E eles entregaram. E o José gritava: não, por favor, não me entreguem para esses estranhos. E o José foi entregue para os estranhos. E sabe o que eles fizeram? Venderam o José por 20 moedinhas, uma mixaria. Coitadinho do José, foi preso, foi para o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido para um oficial da casa do rei. Naquela época tinha rei, e o rei do Egito chamava Faraó. José foi lá e começou a trabalhar para Faraó. Como ele sabia trabalhar no campo, o José arava a terra, cuidava dos animais, cuidava de todos os bens que esse oficial de Faraó tinha. O nome dele era Potifar. Era um homem muito bom e foi reconhecendo que José também era uma pessoa boa. Era sangue bom, gente boa. O José é muito gente boa, porque os irmãos dele tramaram contra ele e mesmo assim ele continuou a vida dele, tendo bons pensamentos e um coração muito legal. Era trabalhador, sempre
ele orava e pedia para o Senhor que o abençoasse. E sabe o que aconteceu? A esposa do Potifar também armou contra ele. Formou uma mentira muito feia. E o que aconteceu? O Potifar falou: poxa, eu te dei trabalho, você pode trabalhar aqui na minha fazenda, cultivar as minhas coisas e ter tudo o que você queria. Por que você foi brigar com a minha esposa? E ele disse: não, isso é mentira, eu não fiz isso. E Faraó fez o quê? De novo, o pobre do José foi para cadeia. E o que aconteceu? Ele ficou preso. Não podia sair e ficava lá na janelinha, olhando o sol. Mas, lembrem-se, ele era muito gente boa e Deus tinha um plano na vida dele, um plano de liderança. E o que aconteceu? Embora ele estivesse lá na cadeia, ele começou a orar a Deus e pedir para que Deus desse bons pensamentos para ele. E mesmo estando na cadeia, ele começou a trabalhar, ajudava todo o pessoal que trabalhava lá na cadeia, os carcereiros, e ele foi tendo confiança daqueles carcereiros. E o final dessa história eu vou contar só na próxima aula, mas é um final bem legal que vocês vão gostar muito. Então, por enquanto, vamos aguardar, porque quando nós chegarmos lá, na saída do Jacó da prisão, eu vou contar para vocês como que ele saiu. Ele saiu porque ele conseguiu interpretar uns sonhos de umas pessoas que estavam lá presas com ele. E assim ele chegou até o rei, até Faraó. Mas isso fica para a próxima vez. Por enquanto, muito obrigada por vocês estarem comigo. E eu quero ler um versículo que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, onde conta essa história. Vocês podem pedir para um adulto, tá bom? Ler para vocês a história de José, porque é muito legal. Então, no capítulo 39, o versículo de 21 diz assim: José falando: o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade. Então, embora José estava preso, ele estava na cadeia, ele ainda tinha o Espírito de Deus trabalhando no coração dele. E é assim que a gente tem que ser, não igual os irmãos que pensavam mal, mas igual a José que pensava bem, que queria o bem, tá bom? Então vamos lá, vamos ser como José. Pedir para que nós sejamos sonhadores, sonhemos os sonhos de Deus e que a gente não fique por aí armando planinho para fazer maldade para ninguém. Maldade não é bom, tá bom? Um beijo grande para vocês e na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse cara muito gente boa. Tchau!